Jesus? Se alegra mesmo? Tem que se alegra quando nós falamos assim, ó, Deus vai abrir as portas, amém, vai dar tudo certo, amém. Aí quando fala Jesus vai voltar, aí ela não se alegra. Só uns 3 deram aí um amém, né? Jesus vai voltar, né, gente? Você tem que se alegrar. Como eu gostaria que o povo da segunda-feira que vem aqui na igreja valorizasse o culto de quarta-feira, valorizasse o culto de domingo. Como eu gostaria. Mas tem gente que é tão presa às coisas desse mundo, que quando fala das coisas do alto, ela não vibra. Eu não sei aonde você mora. Tem gente que mora em um lugar lindo, tem gente que mora em um lugar feio, né? Eu não sei onde você mora. Eu moro aqui no Braizão. Tem gente que mora em um lugar top, mas nenhum lugar se compara com o céu. Nós fomos orar lá em Gramado, cidade linda, e eu fiquei pensando, imagine como é o céu. Pensa no céu. Coloca a sua cabeça nas coisas de Deus. Não perca o seu foco, não. O céu é o nosso objetivo, amém, pessoal? Nosso objetivo não são as conquistas aqui na terra. Que você conquiste, que você vença aqui na terra, mas que você fique preparado para no momento que Jesus vier te buscar. Está perto disso acontecer, está perto. Eu creio mesmo que está muito perto disso acontecer. No próximo domingo eu vou mostrar uma coisa, um vídeo para vocês muito forte. Efésios 2, versículo, vamos ler do 1. Levante aí sua Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, meu Pai. O teu povo agora se cala para te ouvir. Faz eles entenderem a tua palavra. Me ajuda, me dê as palavras certas, para que essas pessoas saiam daqui sem nenhuma dúvida do que fazer, entendendo porque o Senhor está, meu Deus, usando essa palavra hoje para falar com elas. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que estejamos sensíveis para te ouvir, porque muitas vezes sofremos por não te ouvir. Então nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já teve essa experiência de falar uma coisa que não era para ter falado, e isso trouxe consequências ruins para você. Mas tem gente que no momento difícil, uma reação dela ruim, ela conseguiu controlar. Uma palavra que ela teve vontade de falar, ela não falou, porque o Espírito Santo falou, não fale, não perca a sua razão, não faça besteira, não deixe os outros tirar a sua razão, não deixe a ira dos outros provocar a sua. E a pessoa sensível a Deus segurou a onda, a boca, e evitou um problemão, uma confusão. Como é bom quando nós estamos sensíveis a quem? A Deus, porque Ele fala. Ele fala. Eu lembro que eu pregava uns anos atrás lá no Rio de Janeiro, e o rapaz veio no culto, ele assistia o culto à noite, e ele ia para o plantão, ele estava no crime, e uma voz falou com ele, não vá, ouça, dê ouvidos ao que foi pregado. Ele não foi e abriu mão de tudo. Foi justamente naquele dia que a polícia invadiu Jacarezinho, matou todos os amigos dele que estavam no plantão, e ele não morreu. Se ele não ouvisse, ali seria o último dia de vida dele, e ele ia se perder. Procure se manter no espírito, porque Deus fala, não faça isso,
não vai por esse caminho, se afasta dessa amizade, isso aí não é para você, pare de ficar ansioso por isso, não dê brecha para o mal. Deus fala, o problema é que muitos não ouvem. Eu já escapei de cada coisa, porque o Espírito Santo me ajudou, cada coisa. Você que vive no Espírito, você também já deve ter as suas experiências. Mas o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o lugar que nós estamos em Jesus, o lugar celestial e a queda. Preste atenção. Vamos ler para você entender melhor. Eu ia ler só o versículo 6, mas eu quero começar aqui do 1, que diz assim, Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em quê? Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos. Filhos de quê? Da desobediência. Olha para mim, por favor. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, distante de Deus, cegos. Ele nos ressuscitou, nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida. Hoje, se você é uma pessoa de Deus, porque você se entregou a Ele, você vive na obediência. Então, o mal não pode agir na sua vida. Você enfrenta problemas, lutas, mas você vence todas elas. Mas o mal não atua na sua vida. Ele atua na vida dos filhos da desobediência. Ele tem autoridade para tocar em quem desobedece. Ele não tem autoridade para tocar em quem obedece a Deus. Certo? Aí diz assim, versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda o quê? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha para mim, por favor, para você entender. Então, se você é uma pessoa salva, uma pessoa de Deus, você reconhece de onde Deus te tirou, a obra que Ele fez na sua vida quando você se entregou. Essa entrega, ela tem que ser total. Lembra que o Senhor Jesus disse, para onde pregarmos o evangelho, falarmos daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou todo o seu perfume. Você lembra dessa passagem? Essa mulher deu exemplo, ninguém pediu. A entrega a Deus tem que ser uma coisa voluntária, não pode ser pela imposição da mãe, do pai, da esposa, do marido. Você não pode ficar, se entrega a Jesus, se entrega a Jesus. Não, a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que se entregar a Jesus. Então ela reconhece os pecados dela e se entrega. Ninguém pediu aquele perfume àquela mulher, era caro, ela derramou todo, porque com Deus é assim, ou você se entrega por completo, ou você não se entrega. Não existe mais ou menos, não existe 90%, 99%. Para Deus aceitar, a entrega tem que ser total, tudo ou nada, tem que se entregar, passado, presente, futuro. E ela derramou o perfume dela em Jesus, e foi aos pés de Jesus. Criticaram ela, criticaram, mas Jesus saiu na defesa dela. Todas as pessoas que se entregam a Jesus e se mantêm nos pés de Jesus, Ele defende. Quando falaram, que desperdício, para que isso? Jesus disse, preste atenção, hein?
Ela fez a coisa certa, ela se antecipou. Tem gente que fica protelando a entrega dela, o batismo dela, ela fica protelando o que ela já deveria ter feito, mas ela se antecipou. Deixa ela. Quando Marta chegou para o Senhor Jesus e falou: "Você não vai falar com Maria, não?" Ela estava aos pés de Jesus. Jesus falou: "Marta, Marta, deixa Maria. Ela escolheu a boa parte, essa ninguém tira." Quando a sua entrega é total e você permanece aos pés de Jesus, Ele te guarda. Mas tem que ser uma entrega. Você leu aqui: pela graça sois salvos, mas essa graça não é de graça não, tá? Essa graça é porque a salvação vem pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Não tem preço que pague, porque se fosse por méritos, ninguém ia conseguir esses méritos para ser salvo. E também nós íamos chegar no céu dizendo: "Eu fiz isso, eu fiz aquilo", mas nós vamos chegar no céu glorificando a Jesus que deu a vida por nós. Mas tem que haver essa entrega e tem que se manter firme para não perder a salvação. Até aí você entendeu? Agora vamos ao principal assunto dessa noite. Diz assim o 6: "E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar" aonde? "Nos lugares celestiais em Cristo Jesus." Olha para mim agora, isso aqui é muito importante você entender. O maior milagre não é a cura de um câncer, não é um caroço que some, não é uma pessoa curada de HIV. O maior milagre é a pessoa ser transformada numa nova criatura e receber o Espírito de Deus. Esse é o maior milagre, essa é a maior bênção. Ela sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Ela passa a ser luz, ela passa a ser sal na terra. Agora, quando você se entrega ao Senhor Jesus, você passa a estar em um lugar celestial. Você se arrependeu dos seus pecados, porque tudo começa com arrependimento. Se você não se arrependeu dos seus pecados, então você não começou sua vida com Deus ainda. E o batismo só é válido quando você se arrepende. Enquanto você não se arrepende, você volta a fazer de novo, você não toma nojo. Então, a partir do momento que você se arrepende, que você se entrega, que você recebe o Espírito de Deus, que você passa a ser de Deus, você passa a estar em um lugar celestial, um lugar mais alto, espiritualmente falando. Quando você está em um lugar mais alto, você tem uma visão diferente. Geralmente, quando uma pessoa cai, peca, quando uma pessoa faz besteira, quando uma pessoa ela perde o alvo, quando a pessoa ela desagrada a Deus e ela faz besteira, nós dizemos assim, ó: fulano caiu. Fulano caiu. Fulano voltou para a vida errada, fulano traiu a esposa, caiu. Caiu de onde? Não é caiu fisicamente, é caiu espiritualmente. Você olha para a pessoa, você não vê nada. Parece que não aconteceu nada. Mas espiritualmente o mal já viu que ela caiu. Ela caiu do lugar celestial. Ela tinha uma visão e ela perde essa visão. Você que dirige na estrada, você sabe que o caminhoneiro tem uma visão melhor do que quem está dirigindo um carro pequeno. O caminhoneiro está ali, ó, vendo tudo do alto, vendo lá na frente. Geralmente quando você quer ultrapassar, ele dá um sinal porque ele está vendo longe, que tem condições de você passar. Quando você está nesse lugar celestial, a sua visão é diferente. Você tem uma visão que as pessoas que estão chegando novas na igreja não têm. Você sabe o quanto o pecado te prejudica. Você tem discernimento espiritual. Você tem entendimento que as pessoas não têm. Você tem temor. E isso nós não alcançamos da noite para o dia. Isso nós fomos conquistando, de acordo com a nossa entrega, com a nossa busca, com a nossa sede. Nós fomos nos entregando a Deus
e Ele foi nos colocando nesse lugar celestial. Esse lugar está acima do diabo, e o diabo é louco para a gente cair desse lugar, nos tirar desse lugar, porque nesse lugar nós temos autoridade para vencer o mal. Nesse lugar celestial você tem condições de ajudar outras pessoas. Nesse lugar celestial a sua visão é diferente, você enxerga um mundo diferente das pessoas que estão lá fora. Elas te criticam, pô, precisa estar tanto na igreja, precisa orar tanto, precisa gastar tanto tempo com as coisas. Deus precisa. Você valoriza o que Deus fez na sua vida, você valoriza, porque você sabe de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, e você não quer voltar para aquele lugar. Tem gente sofrendo, vindo lá de baixo. Eu só não entendo como é que tem gente desse lugar celestial, caindo. Eu não entendo isso, honestamente. Não dá para entender. Muitas pessoas se acomodaram, esfriaram. Eu disse que quando minha esposa vai fazer comida e a panela está quente, ela coloca na mesa, ela fala: amor, não toque. Eu fico esperto, eu não vou meter a mão ali, está quente. O mal sabe quando você está quente, quando você está acomodado. Nós estamos combatendo o espírito da acomodação. Os acomodados de ontem estão desviados hoje. Os acomodados de hoje vão se desviar amanhã, no futuro, se não despertarem. É vigilância para não sair desse lugar celestial. Você vive aqui no mundo com a cabeça no céu. Você vive aqui no mundo querendo sair daqui salvo. Você vive aqui no mundo dizendo não para as propostas do diabo, porque você não quer perder o que Deus te deu. O diabo sabe quem está no lugar celestial. O diabo também já caiu, e ele luta para que todos caiam. Eu não sei se você está vigiando. Deveria estar vigiando. Você é luz nesse mundo, você é sal nessa terra. Eu fico imaginando como é que vai ser o mundo depois que todos os cristãos verdadeiros subirem. Eu fico imaginando como é que vai ser. Porque se o cristão é luz e a luz for tirada, o mundo vai ficar totalmente entregue às trevas. E você sabe que tem muitos incrédulos que desejam isso. Eles desejam não ter mais um cristão na terra, para não falar dos erros deles, para não confrontar eles, para se entregar às coisas erradas. Mas está perto disso acontecer. Você crê? Eu creio que está perto disso acontecer. Não perca o que Deus te deu. Defenda a sua fé, guarde a sua fé. Faça o que José fez. Vá lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Olha que interessante. Versículo 7. Posso ler? Primeiro livro da Bíblia. Você sabe que os irmãos de José venderam José. Pensaram em matar, mas um não deixou. Eles venderam José. José foi para o Egito. Aí diz assim, 39:7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do meu senhor pôs os olhos do seu senhor, pôs os olhos em José e disse, o que é que ela disse? Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José,
E não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até o seu senhor, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez o quê? Teu servo. O que é que aconteceu com ele? A sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Lê o 21 agora. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha para mim, por favor. Isso aqui é muito forte. A mulher de Potifar, que era o senhor de José. José chegou no Egito como escravo. Ele comprou José, viu que Deus era com José, entregou toda a casa na mão de José. E no momento em que ele não estava em casa, que não tinha funcionários, ela começou a dar em cima dele. Daqui a pouco ela começou a dar em cima todo dia. E um dia ela atacou, ela deu bote. Ele preferiu perder o emprego, ele preferiu ser preso do que perder a comunhão dele com Deus. Perca emprego, mas você, diabo, não toma a minha comunhão com Deus. Perco dinheiro, perco posição para o homem, mas não perco minha posição espiritual. Deu para você entender? O que eu perdi por causa da minha salvação, o que eu perder, Deus me recompensa, porque depois Deus colocou José como governador do Egito. Ele foi preso, mas Deus estava com ele. Quando a pessoa tem esse entendimento, eu posso perder emprego, eu posso perder amizade, eu posso perder dinheiro, eu posso perder o que for, mas eu não posso perder minha comunhão com Deus. Eu não posso perder minha sinceridade com Deus. Eu não posso perder minha salvação. Eu não posso colocar minha alma em risco. Eu não vou descer desse lugar. Eu posso descer financeiramente, eu posso descer profissionalmente, mas espiritualmente eu continuo aqui, vencendo o diabo. Deu para você entender? Ele poderia dar desculpas. Ah, estou solteiro. Ah, a culpa foi dela. Não dê desculpas. O que você tem que fazer para defender sua salvação, faça. O que você tem que deixar, deixe. Pague o preço que tiver que pagar, mas não perca a sua salvação. Olha como José, preste bem atenção. Olha como José, ele priorizou a vida dele com Deus. Que forte. Que forte. Que tentação. A tentação vinha que dia? Que dia vinha a tentação? Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O diabo usando uma mulher. Cuidado você que o diabo está usando a mulher para te derrubar, tá? Cuidado você que o diabo está usando o homem para te derrubar.
Pense nas consequências. Você sabe quantas pessoas hoje estão arrependidas? Porque estão pagando um preço muito caro, porque tomaram atitude sem pensar nas consequências. E eu me refiro a pessoas que estão sofrendo aqui nesse mundo, porque fizeram besteira, estão colhendo os frutos das besteiras que fizeram. Se pudessem voltar atrás, voltavam, só que não dá. Já fizeram besteira sem pensar, e a consequência veio, porque sempre deu errado o pecado, sempre deu errado fazer besteira, agir sem pensar, sempre arrebentou o ser humano fazer besteira. O mal entrou na mulher de Potifar e queria, porque queria derrubar José, mas José não caiu. Perco qualquer coisa, mas minha comunhão não. Só Deus sabe o que uma pessoa dele passa nesse mundo. Uma pessoa dele solteira, uma pessoa dele no namoro, no noivado, uma pessoa dele diante das tentações, mas ele vê tudo que você resiste por amor a ele. Está dando para você entender? Ele vê, ele considera isso. Por isso que ele era com José. Ele via José perdendo, porque tratando-se da nossa salvação, diga comigo assim: altura, profundidade, nenhuma dessas duas coisas pode me separar de Deus. Como assim, bispo? Lembra que Paulo falou sobre isso? Nem altura nem profundidade. Altura é quando Deus abençoa. Altura é quando Deus honra. E tem gente que Deus honrou ela e ela desonrou a Deus. Deus honrou ela, Deus abençoou ela, Deus prosperou ela e ela desonrou, ela trocou Deus. Ela pegou as conquistas que Deus deu para ela e usou para fazer a própria vontade. Eu lembro que eu passei numa igreja no interior da Bahia, e tinha um rapaz que fazia uma corrente. Ele era louco por um carro. Ele ia de bicicleta para a igreja, e aí ele e a mulher dele sentadinha na garupa, e eles iam para o culto fielmente. E ele sempre falava: ora para eu ter um carro, eu quero um carro. Não é que o carro veio? E um dia a mulher dele me procurou e falou: pô, bispo, eu peguei meu marido com um amante no carro. Quer dizer, não foi fiel na altura. Conquistou, mas se perdeu. Quando você quer sua salvação, seja na altura ou na profundidade, você pode perder. Você perde, você é humilhado, você vai para o deserto, você passa por lutas, mas você não nega Jesus. Você ganha, mas você não troca Jesus. Você vigia com as suas conquistas, a ponto até de orar: Deus, não me dá nada que vai fazer eu me perder. Você tem coragem para falar: Deus, eu não quero ter nada que vai me afastar de Ti, e me sustente nas perdas, para eu não me perder também, porque você cuida da sua salvação. O diabo no corpo da mulher de Potifar estava pensando: eu vou derrubar esse homem. E José: vai não, não vai não, que eu não vou trocar o que Deus me deu por 5 minutos, 10 minutos, por uma aventura. Posso mudar de patamar, saí da casa de Potifar e fui lá para a prisão, mas eu fui com minha consciência limpa. E é assim que você tem que viver. Se Jesus vê que eu vou deixá-lo, que eu vou escandalizar o nome dele, que ele me mate agora, que ele me leve agora, mas não deixe eu perder minha salvação, porque para chegar até aqui foi difícil. Para chegar nesse lugar celestial foi difícil, ou foi fácil? Foi difícil. Escute, você que chegou nesse lugar aqui, você sabe o que o diabo já ofereceu, o que o diabo já fez, o que o diabo já tentou te tirar daqui. Lute para você se conservar aqui, porque muita gente caiu e não conseguiu voltar. Muita gente já esteve aqui, e hoje você olha para a pessoa, se apagou, se esfriou, caiu. As cores de Deus que ela tinha o maior prazer, tem gente que tinha o maior prazer pela casa de Deus, o maior prazer pelas cores de Deus, hoje já não tem mais. Lembra do filho pródigo? Perdeu o prazer pela casa do pai. Me dá minha herança. Como quem diz: para mim o senhor já está morto,
Mas na verdade quem morreu foi ele. Porque quando ele voltou, o pai falou para o irmão mais velho: seu irmão estava morto e reviveu. Ele que morreu. Ele que perdeu o prazer da casa. Ele pensou o seguinte: eu vou para tal lugar e vou arrebentar lá. Qual lugar que a gente vai longe de Deus que vai dar certo? Veio uma crise lá, foi para junto dos porcos. Foi para junto dos porcos. Eu tomei conhecimento agora à tarde de uma pessoa que conhecia a verdade, e ela foi para o carnaval e acabou de ser presa hoje. Aconteceu uma confusão e ela fez besteira, e uma pessoa da família pediu oração. Não era para estar lá. Não era para estar lá. Era para estar com Jesus. Mas o ser humano paga para ver. Você já imaginou como é que vai ficar esse mundo quando a igreja for embora? Já pensou? Tem famílias que só tem uma pessoa de Deus ali dentro, e só ela sabe a guerra dela, orando para o diabo não fazer o que ele quer, frustrando os planos do diabo, vigiando, ajudando filho, marido, esposa, ente querido, falando de Jesus, orando pela família. Imagine quando ela sumir. Imagine quando a igreja não estiver mais aqui. O que é que o diabo vai fazer? Eu quero estar bem longe daqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero falar de Jesus. Eu quero me manter aqui, no lugar celestial, aonde eu sei que Deus está cuidando de mim. Aqui, esse lugar aqui, em Jesus, nesse lugar que o diabo pode odiar, o diabo pode ameaçar, o diabo pode querer fazer o que quiser, mas aqui ele não consegue chegar, porque eu estou dentro do reino de Deus. Eu estou no lugar celestial. Ele até tenta, mas não consegue. Por isso que quando ele manifesta, ele xinga a gente: desgraçado, se eu pudesse já teria te derrubado, se eu pudesse já teria feito isso, já teria feito aquilo. Não pode, nunca vai poder, enquanto nós vigiarmos e ficarmos nesse lugar aqui. É guerra para se manter aqui. Ore com vontade ou sem vontade, busque com vontade ou sem vontade, gaste tempo com as coisas de Deus, invista na sua vida com Deus. Não fique fraco não fique frio não, para que você não seja o próximo a cair. É muito ruim quando a pessoa cai aqui, espiritualmente falando, é muito ruim. Lembra de Sansão, hein? Bateu os olhos na mulher, falou para os pais: meus olhos se agradou daquela mulher, eu quero. Se arrebentou. Os inimigos pegaram os olhos dele. Um homem que venceu tudo que é inimigo, um exército, perdeu para uma mulher. Tire os olhos, escute isso, tire os olhos da mulher dos outros, do homem dos outros. Tire os olhos daquilo que vai te afastar de Deus. Tire os olhos desse dinheiro que está enchendo os seus olhos, e você vai se arrebentar por causa desse dinheiro sujo. Tire os olhos dessa coisa errada. Tire os olhos dessa pornografia, porque a primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão foi furar os 2 olhos dele. O diabo não vai brincar com você não, tá? Tire os olhos do que desagrada a Deus e coloque os seus olhos em Jesus, para você não perder sua salvação. Se você cair, não vai ser falta de aviso. Quem tem ouvidos, ouça. Se você cair, eu não sei se vai dar tempo de você se levantar, porque nós estamos no fim dos tempos, e o diabo está passando rodo. Só quem está vigiando está fazendo como José: perca emprego, perca o que for, mas não perca minha salvação. Perca amizade, desagrado A, desagrado B, mas continuo com Jesus. Tem gente que está aqui desagradando a família, porque a família não queria ela aqui. Já falou: meu Deus é em primeiro lugar. Eu lembrei da senhora que recebeu a visita dos familiares. Ela falou: não, mas primeiro eu vou na igreja. A gente veio aqui para te ver. Espera, vou lá e volto. Quer ir comigo? Vamos todo mundo. Quer mesmo ficar comigo? Vamos lá para a igreja, depois a gente volta. Quer dizer, tem gente que não negocia. A vida dela com Deus é inegociável. Ela sabe a luta que foi para ela ter o entendimento que ela tem hoje. Hoje ela consegue compreender que a vida dela está indo embora,
Eu fui atender um senhor pregando o evangelho para ele. Ele falou para mim: bispo, fica preocupado comigo não vou morrer agora não. Olha, é guerra mesmo, é luta, é muita presunção, né? Não, bispo, fica tranquilo que eu não vou morrer agora não. Eu falei: senhor, o senhor lá sabe que dia vai morrer, nós lá sabemos o dia que Jesus vai voltar, que nós vamos morrer, não sabemos de nada. Aí você sabe que eu já fico agitado, né? Tem um bocado de gente que morreu hoje e não sabia, tá? O senhor pode ser o próximo, hein? É porque tem que falar assim para dar um choque de realidade, porque você vê as pessoas protelando, brincando. Se você tivesse visão espiritual, você estava vendo no meio do mundo um buraco e a multidão caindo, ó, indo tudo para o inferno, e o diabo fazendo festa com o ser humano, com as almas que Deus criou. O ser humano errou e ele deu o filho dele para ter de volta. Você lembra da história que eu falei uma vez do rapaz que montou o barquinho dele? Lembra disso? Tem um barquinho que o pai dele fez para ele, junto com ele. E toda vez que chovia, ele ficava na porta de casa, que ele morava na ladeirinha, e ele botava o barquinho dele, e o barquinho descia com as águas. Ele ia lá e pegava o barquinho. Um dia ele colocou o barquinho dele e a água veio muito forte, a chuva foi forte, levou com tudo. Ele perdeu o barco. Um dia ele estava na feira com o pai, e quando ele bateu o olho na banca, ele viu o barco. Falou: pai, nosso barco. E correu lá e pegou. O dono falou: opa, é tanto esse barco? Falou: não, esse barco nós que fizemos. Não, esse barco eu comprei e só vai sair daqui por tal preço. Ele: mas a gente que fez. Se quiser comprar é tanto. Aí ele foi lá vender os brinquedinhos dele e voltou e comprou o barquinho. Quando o barquinho ficou na mão dele de volta, que alegria ter você de volta. Isso que Deus fez com a gente. Criou o ser humano, ele se perdeu por causa do pecado. Aí ele foi lá e deu Jesus só para ter a gente de volta. Ele quer ter a gente de volta para sempre com ele. Eu quero orar por você. Eu quero mais uma vez te chamar ao arrependimento, te dar uma chance de fazer a coisa certa. Talvez você não está como José, você está cedendo onde não deveria ceder. Você está com amizade que não era para você ter. Você está fazendo uma coisa que você já tinha deixado e voltou a fazer. Voltou a se viciar, voltou a jogar, voltou a apostar. Isso não é mais para você. De repente você voltou a cair por causa de uma mulher, por causa de um homem. Você trocar o céu por um homem, por uma mulher, por uma aventura, honestamente, não é inteligente não. Se você quiser, você nunca vai ser obrigado. Se você quiser entregar sua vida a Jesus aqui agora, se arrepender de todos os seus pecados e começar do jeito certo. Se você deu uma escorregada e quer aprumar seus caminhos, se você já foi uma pessoa acesa e deu uma acomodada, se você não está mais nesse lugar celestial, você já foi tão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você se acomodou, você achou que receber o Espírito Santo podia vacilar. Você recebeu o Espírito Santo, mas você pode ter experiência de renovação sempre, só depende de você. Não é chegar, conquistei, recebi o Espírito Santo, agora é um troféu e tá bom. Não tá bom não, eu quero cada vez mais de Deus. Amém? Talvez essa noite seja para salvar uma só pessoa. Talvez essa noite seja para salvar só você. Que o diabo tirou daqui, ó, ou está tentando tirar daqui, está trabalhando para a sua queda ser muito feia. Sabe para quê? Para você ser pisado pelos homens e as pessoas falarem assim para você: você que falou tanto de Jesus para mim está fazendo isso, você que criticou tanto isso, você que falou tanto para mim que você
Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: aqui eu vim para te buscar. Aqui eu vim para te buscar, Entregar a minha vida, entregar a minha vida como oferta. em teu altar. Os céus proclamam tua glória, tua glória, e o firmamento, as obras de tuas as mãos. obras de tuas mãos. A quem eu eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação, Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma tem gozo quando estou em teu altar. Só em teus braços eu estou bem seguro em ouvir a tua voz. Faz minha alma sossegar. a quem eu posso comparar? Em todo o universo, alguém igual não há. o autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma tem gozo quando estou em teu altar. Só em teus braços eu sei que estou seguro em ouvir a tua voz. Faz minha alma sossegar. ó Deus soberano, magnífico, glorioso, em o nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e também Salvador, Jesus Cristo, nós nos colocamos agora em oração. Como nos faz bem estarmos na tua presença, ouvir tua voz. Tua voz restaura a alma, a tua voz nos dá direção, a tua palavra nos lava, nos mostra o caminho a ser seguido. Como é bom nos reunirmos, meu Pai, em teu nome. Como é bom estarmos aqui para sermos orientados, confrontados, fortalecidos. Nós não queremos nos acomodar, nós não queremos esfriar, nós não queremos, com o tempo, olhar para trás, ficarmos insípidos. Não, meu Pai, nós não queremos, com o tempo, voltarmos à vida velha, voltarmos a te desagradar. Não, meu Deus,
Nós queremos desenvolver nossa salvação. Nós queremos valorizar o que o Senhor fez até aqui por nós. Nós estamos aqui para cuidar da nossa alma. O Senhor Espírito Santo nos deu entendimento, que é justamente o que temos de mais valor. E nós queremos que a salvação que foi nos anunciada, que nós agarramos com todas as forças, ela não seja perdida. Perdida, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Se em alguma área, em algum aspecto da nossa vida estamos dando brecha para o mal, nos mostra. Se estamos deixando de fazer algo que precisamos fazer, nos desperta. Se tem alguma coisa em nós que lá na frente vai nos prejudicar, espiritualmente falando, tira. Espírito Santo, nós estamos aqui, nós somos do Senhor. Assim como se trata uma árvore, se limpa uma árvore, trata de nós, tira os galhos secos. Sim, meu Pai, vem nos adubar, nos fortalecer, para que possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome, para que possamos, meu Pai, ser referencial do Senhor e não vergonha para o Teu nome. Viemos aqui te buscar, meu Pai, de todo o nosso coração. Estamos aqui por inteiros, estamos aqui desligados de tudo lá fora, mas queremos estar conectados com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa reunião, que ela seja uma bênção para todos nós. Eu entrego ela e a vida desse povo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Receba essas palmas, meu Deus, são todas para Ti. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1, por favor. Quanto vocês acham? Vamos cantar essa música. Se tu, minha alma, A Deus suplica a Deus suplica e não recebes, e não recebe, confiando ficas confiando fica em suas em promessas, suas promessas, que são muito que ricas são muito ricas e infalíveis e infalíveis para te valer. para te valer. Cante forte, porque te abates, Porque te abate, ó minha alma, ó minha alma, e te comoves, te comove, perdendo a calma. perdendo a calma. Não tenhas medo, Não tenhas medo, em Deus espera, em Deus espera, porque bem cedo porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá. Ele intercede Ele intercede por ti, minha alma. por ti, minha alma. Espera nele Espera nele com fé e calma. com fé e calma. Jesus de todos Jesus de todos teus males salva teus males salva e te abençoa te abençoa dos altos céus. dos altos céus. Por que te abates, Porque
te abate, ó minha alma, ó minha alma, e te comoves, te comove, perdendo a calma. perdendo a calma. Não tenhas medo, Não tenhas medo, em Deus espera, em Deus espera, porque bem cedo porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá. Terás em breve Terás em breve as dores findas, as dores findas, no dia alegre no dia alegre da sua vinda. sua vinda. Se Cristo tarda, Cristo tarda, espera ainda espera ainda mais um pouquinho, e o verás. Solte a voz e cante, porque te abates, Porque te abate, ó minha alma, minha alma, e te comoves, te comove, perdendo a calma. perdendo a calma. Não tenhas medo, Não tenhas medo, em Deus espera, Deus espera, porque bem cedo porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá. Você se alegra quando fala da volta de Jesus? Se alegra mesmo? Tem que se alegra quando nós falamos assim, ó, Deus vai abrir as portas, amém, vai dar tudo certo, amém. Aí quando fala Jesus vai voltar, aí ela não se alegra. Só uns 3 deram aí um amém, né? Jesus vai voltar, né, gente? Você tem que se alegrar. Como eu gostaria que o povo da segunda-feira que vem aqui na igreja valorizasse o culto de quarta-feira, valorizasse o culto de domingo. Como eu gostaria. Mas tem gente que é tão presa às coisas desse mundo, que quando fala das coisas do alto, ela não vibra. Eu não sei aonde você mora. Tem gente que mora em um lugar lindo, tem gente que mora em um lugar feio, né? Eu não sei onde você mora. Eu moro aqui no Braizão. Tem gente que mora em um lugar top, mas nenhum lugar se compara com o céu. Nós fomos orar lá em Gramado, cidade linda, e eu fiquei pensando, imagine como é o céu. Pensa no céu, coloca a sua cabeça nas coisas de Deus, não perca o seu foco, não. O céu é o nosso objetivo, amém, pessoal? Nosso objetivo não são as conquistas aqui na terra, que você conquiste, que você vença aqui na terra, mas que você fique preparado para no momento que Jesus vier te buscar. Está perto disso acontecer, está perto. Eu creio mesmo que está muito perto disso acontecer. No próximo domingo eu vou mostrar uma coisa, um vídeo para vocês muito forte. Efésios 2, versículo, vamos ler do 1. Levante aí sua Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, meu Pai. O teu povo agora se cala para te ouvir. Faz eles entenderem a tua palavra. Me ajuda, me dê as palavras certas, para que essas pessoas saiam daqui sem nenhuma dúvida do que fazer, entendendo porque o Senhor está, meu Deus, usando essa palavra hoje para falar com elas. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que estejamos sensíveis para te ouvir, porque muitas vezes sofremos por não te ouvir. Então nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, amém.
Eu não sei se você já teve essa experiência de falar uma coisa que não era para ter falado, e isso trouxe consequências ruins para você. Mas tem gente que, no momento difícil, uma reação dela ruim, ela conseguiu controlar. Uma palavra que ela teve vontade de falar, ela não falou, porque o Espírito Santo falou: não fale, não perca a sua razão, não faça besteira, não deixe os outros tirar a sua razão, não deixe a ira dos outros provocar a sua. E a pessoa sensível a Deus segurou a onda, a boca, e evitou um problemão, uma confusão. Como é bom quando nós estamos sensíveis a quem? A Deus, porque Ele fala. Ele fala. Eu lembro que eu pregava uns anos atrás lá no Rio de Janeiro, e o rapaz veio no culto, ele assistia o culto à noite, e ele ia para o plantão, ele estava no crime, e uma voz falou com ele: não vá, ouça, dê ouvidos ao que foi pregado. Ele não foi e abriu mão de tudo. Foi justamente naquele dia que a polícia invadiu Jacarezinho, matou todos os amigos dele que estavam no plantão, e ele não morreu. Se ele não ouvisse, ali seria o último dia de vida dele, e ele ia se perder. Procure se manter no espírito, porque Deus fala: não faça isso, não vai por esse caminho, se afasta dessa amizade, isso aí não é para você, pare de ficar ansioso por isso, não dê brecha para o mal. Deus fala. O problema é que muitos não ouvem. Eu já escapei de cada coisa, porque o Espírito Santo me ajudou. Cada coisa. Você que vive no Espírito, você também já deve ter as suas experiências. Mas o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o lugar que nós estamos em Jesus, o lugar celestial e a queda. Preste atenção. Vamos ler para você entender melhor. Eu ia ler só o versículo 6, mas eu quero começar aqui do 1, que diz assim, Efésios 2:1: e vos vivificou, estando vós mortos em quê? Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos. Filhos de quê? Da desobediência. Olha para mim, por favor. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, distante de Deus, cegos. Ele nos ressuscitou, nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida. Hoje, se você é uma pessoa de Deus, porque você se entregou a Ele, você vive na obediência. Então, o mal não pode agir na sua vida. Você enfrenta problemas, lutas, mas você vence todas elas. Mas o mal não atua na sua vida. Ele atua na vida dos filhos da desobediência. Ele tem autoridade para tocar em quem desobedece. Ele não tem autoridade para tocar em quem obedece a Deus. Certo? Aí diz assim, versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda o quê? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha para mim, por favor, para você entender. Então,
Se você é uma pessoa salva, uma pessoa de Deus, você reconhece de onde Deus te tirou, a obra que Ele fez na sua vida quando você se entregou. Essa entrega, ela tem que ser total. Lembra que o Senhor Jesus disse: para onde pregarmos o evangelho, falarmos daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou todo o seu perfume. Você lembra dessa passagem? Essa mulher deu exemplo, ninguém pediu. A entrega a Deus tem que ser uma coisa voluntária, não pode ser pela imposição da mãe, do pai, da esposa, do marido. Você não pode ficar: se entrega a Jesus, se entrega a Jesus. Não, a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que se entregar a Jesus. Então ela reconhece os pecados dela e se entrega. Ninguém pediu aquele perfume àquela mulher, era caro, ela derramou todo, porque com Deus é assim: ou você se entrega por completo, ou você não se entrega. Não existe mais ou menos, não existe 90%, 99%. Para Deus aceitar, a entrega tem que ser total, tudo ou nada, tem que se entregar, passado, presente, futuro. E ela derramou o perfume dela em Jesus, e foi aos pés de Jesus. Criticaram ela, criticaram, mas Jesus saiu na defesa dela. Todas as pessoas que se entregam a Jesus e se mantêm nos pés de Jesus, Ele defende. Quando falaram: que desperdício, para que isso? Jesus disse: preste atenção, hein? Ela fez a coisa certa, ela se antecipou. Tem gente que fica protelando a entrega dela, o batismo dela, ela fica protelando o que ela já deveria ter feito, mas ela se antecipou. Deixa ela. Quando Marta chegou para o Senhor Jesus e falou: você não vai falar com Maria, não? Ela estava aos pés de Jesus. Jesus falou: Marta, Marta, deixa Maria, ela escolheu a boa parte, essa ninguém tira. Quando a sua entrega é total e você permanece aos pés de Jesus, Ele te guarda. Mas tem que ser uma entrega. Você leu aqui: pela graça sois salvos, mas essa graça não é de graça não, tá? Essa graça é porque a salvação vem pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Não tem preço que pague, porque se fosse por méritos, ninguém ia conseguir esses méritos para ser salvo. E também nós vamos chegar no céu dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nós vamos chegar no céu glorificando a Jesus que deu a vida por nós. Mas tem que haver essa entrega, e tem que se manter firme para não perder a salvação. Até aí você entendeu? Agora vamos ao principal assunto dessa noite. Diz assim o 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha para mim agora, isso aqui é muito importante você entender. O maior milagre não é a cura de um câncer, não é um caroço que some, não é uma pessoa curada de HIV. O maior milagre é a pessoa ser transformada numa nova criatura e receber o Espírito de Deus. Esse é o maior milagre, essa é a maior bênção. Ela sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Ela passa a ser luz, ela passa a ser sal na terra. Agora, quando você se entrega ao Senhor Jesus, você passa a estar em um lugar celestial. Você se arrependeu dos seus pecados, porque tudo começa com arrependimento. Se você não se arrependeu dos seus pecados, então você não começou sua vida com Deus ainda. E o batismo só é válido quando você se arrepende. Enquanto você não se arrepende, você volta a fazer de novo, você não toma nojo. Então, a partir do momento que você se arrepende, que você se entrega, que você recebe o Espírito de Deus, que você passa a ser de Deus, você passa a estar em um lugar celestial, um lugar mais alto, espiritualmente falando. Quando você está em um lugar mais alto, você tem uma visão diferente. Geralmente, quando uma pessoa cai
peca, quando uma pessoa faz besteira, quando uma pessoa ela perde o alvo, quando a pessoa ela desagrada a Deus e ela faz besteira, nós dizemos assim, ó, fulano caiu, fulano voltou para a vida errada, fulano traiu a esposa, caiu de onde? Não é caiu fisicamente, é caiu espiritualmente. Você olha para a pessoa, você não vê nada, parece que não aconteceu nada, mas espiritualmente o mal já viu que ela caiu do lugar celestial. Ela tinha uma visão e ela perde essa visão. Você que dirige na estrada, você sabe que o caminhoneiro tem uma visão melhor do que quem está dirigindo um carro pequeno. O caminhoneiro está ali, ó, vendo tudo do alto, vendo lá na frente. Geralmente quando você quer ultrapassar, ele dá um sinal porque ele está vendo longe, que tem condições de você passar. Quando você está nesse lugar celestial, a sua visão é diferente. Você tem uma visão que as pessoas que estão chegando novas na igreja não têm. Você sabe o quanto o pecado te prejudica. Você tem discernimento espiritual. Você tem entendimento que as pessoas não têm. Você tem temor. E isso nós não alcançamos da noite para o dia. Isso nós fomos conquistando, de acordo com a nossa entrega, com a nossa busca, com a nossa sede. Nós fomos nos entregando a Deus e Ele foi nos colocando nesse lugar celestial. Esse lugar está acima do diabo, e o diabo é louco para a gente cair desse lugar, nos tirar desse lugar, porque nesse lugar nós temos autoridade para vencer o mal. Nesse lugar celestial você tem condições de ajudar outras pessoas. Nesse lugar celestial a sua visão é diferente. Você enxerga um mundo diferente das pessoas que estão lá fora. Elas te criticam, pô, precisa estar tanto na igreja, precisa orar tanto, precisa gastar tanto tempo com as coisas que Deus precisa. Você valoriza o que Deus fez na sua vida. Você valoriza, porque você sabe de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, e você não quer voltar para aquele lugar. Tem gente sofrendo vindo lá de baixo. Eu só não entendo como é que tem gente desse lugar celestial, né, caindo. Eu não entendo isso, honestamente. Não dá para entender. Muitas pessoas se acomodaram, esfriaram. Eu disse que quando minha esposa vai fazer comida e a panela está quente, ela coloca na mesa, ela fala, amor, não toque. Eu fico esperto. Eu não vou meter a mão ali. Está quente. O mal sabe quando você está quente, quando você está acomodado. Nós estamos combatendo o espírito da acomodação. Os acomodados de ontem estão desviados hoje. Os acomodados de hoje vão se desviar amanhã, no futuro, se não despertarem. É vigilância para não sair desse lugar celestial. Você vive aqui no mundo com a cabeça no céu. Você vive aqui no mundo querendo sair daqui salvo. Você vive aqui no mundo dizendo não para as propostas do diabo, porque você não quer perder o que Deus te deu. O diabo sabe quem está no lugar celestial. O diabo também já caiu, e ele luta para que todos caiam. Eu não sei se você está vigiando. Deveria estar vigiando. Você é luz nesse mundo. Você é sal nessa terra. Eu fico imaginando como é que vai ser o mundo depois que todos os cristãos verdadeiros subirem. Eu fico imaginando como é que vai ser. Porque se o cristão é luz e a luz for tirada, o mundo vai ficar totalmente entregue às trevas. E você sabe que tem muitos incrédulos que desejam isso. Eles desejam não ter mais um cristão na terra, para não falar dos erros deles, para não confrontar eles, para se entregar às coisas erradas. Mas está perto disso acontecer.
Você crê? Eu creio que está perto disso acontecer. Não perca o que Deus te deu. Defenda a sua fé, guarde a sua fé. Faça o que José fez. Vá lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Olha que interessante. Versículo 7. Posso ler? Primeiro livro da Bíblia. Você sabe que os irmãos de José venderam José. Pensaram em matar, mas um não deixou. Eles venderam José. José foi para o Egito. Aí diz assim, 39:7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do meu senhor pôs os olhos do seu senhor, pôs os olhos em José e disse, o que é que ela disse? Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até o seu senhor, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme a estas mesmas palavras, me fez o quê? Teu servo. O que é que aconteceu com ele? A sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Leu 21 agora. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha para mim, por favor. Isso aqui é muito forte. A mulher de Potifar, que era o senhor de José, José chegou no Egito como escravo, ele comprou José, viu que Deus era com José, entregou toda a casa na mão de José, e no momento em que ele não estava em casa, que não tinha funcionários, ela começou a dar em cima dele. Daqui a pouco ela começou a dar em cima todo dia, e um dia ela atacou, ela deu bote. Ele preferiu perder o emprego, ele preferiu ser preso do que perder a comunhão dele com Deus. Perca emprego, mas você, diabo, não toma a minha comunhão com Deus. Perco dinheiro, perco posição para o homem, mas não perco minha posição espiritual.
Deu para você entender? O que eu perdi por causa da minha salvação, o que eu perder, Deus me recompensa, porque depois Deus colocou José como governador do Egito. Ele foi preso, mas Deus estava com ele. Quando a pessoa tem esse entendimento, eu posso perder emprego, eu posso perder amizade, eu posso perder dinheiro, eu posso perder o que for, mas eu não posso perder minha comunhão com Deus. Eu não posso perder minha sinceridade com Deus. Eu não posso perder minha salvação. Eu não posso colocar minha alma em risco. Eu não vou descer desse lugar. Eu posso descer financeiramente, eu posso descer profissionalmente, mas espiritualmente eu continuo aqui, vencendo o diabo. Deu para você entender? Ele poderia dar desculpas. Ah, estou solteiro. Ah, a culpa foi dela. Não dê desculpas. O que você tem que fazer para defender sua salvação, faça. O que você tem que deixar, deixe. Pague o preço que tiver que pagar, mas não perca a sua salvação. Olha como José, preste bem atenção. Olha como José, ele priorizou a vida dele com Deus. Que forte, que forte, que tentação. A tentação vinha que dia? Que dia vinha a tentação? Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O diabo usando uma mulher. Cuidado você que o diabo está usando a mulher para te derrubar, tá? Cuidado você que o diabo está usando o homem para te derrubar. Pense nas consequências. Você sabe quantas pessoas hoje estão arrependidas? Porque estão pagando um preço muito caro, porque tomaram atitude sem pensar nas consequências. E eu me refiro a pessoas que estão sofrendo aqui nesse mundo, porque fizeram besteira, estão colhendo os frutos das besteiras que fizeram. Se pudessem voltar atrás, voltavam. Só que não dá. Já fizeram besteira sem pensar. E a consequência veio. Porque sempre deu errado o pecado. Sempre deu errado fazer besteira, agir sem pensar. Sempre arrebentou o ser humano fazer besteira. O mal entrou na mulher de Potifar e queria, porque queria derrubar José, mas José não caiu. Perco qualquer coisa, mas minha comunhão não. Só Deus sabe o que uma pessoa dele passa nesse mundo. Uma pessoa dele solteira, uma pessoa dele no namoro, no noivado, uma pessoa dele diante das tentações, mas ele vê tudo que você resiste por amor a ele. Está dando para você entender? Ele vê, ele considera isso. Por isso que ele era com José. Ele via José perdendo, porque tratando-se da nossa salvação, diga comigo assim: altura, profundidade, nenhuma dessas duas coisas pode me separar de Deus. Como assim, bispo? Lembra que Paulo falou sobre isso? Nem altura nem profundidade. Altura é quando Deus abençoa. Altura é quando Deus honra. E tem gente que Deus honrou ela e ela desonrou a Deus. Deus honrou ela, Deus abençoou ela, Deus prosperou ela e ela desonrou, ela trocou Deus. Ela pegou as conquistas que Deus deu para ela e usou para fazer a própria vontade. Eu lembro que eu passei numa igreja no interior da Bahia, e tinha um rapaz que fazia uma corrente. Ele era louco por um carro. Ele ia de bicicleta para a igreja, e aí ele e a mulher dele sentadinha na garupa, e eles iam para o culto fielmente. E ele sempre falava: ora para eu ter um carro, eu quero um carro. Não é que o carro veio? E um dia a mulher dele me procurou e falou: pô, bispo, eu peguei meu marido com um amante no carro. Quer dizer, não foi fiel na altura. Conquistou, mas se perdeu. Quando você quer sua salvação, seja na altura ou na profundidade, você pode perder. Você perde, você é humilhado, você vai para o deserto, você passa por lutas, mas você não nega Jesus. Você ganha, mas você não troca Jesus. Você vigia com as suas conquistas, a ponto até de orar: Deus, não me dá nada que vai fazer eu me perder.
Você tem coragem para falar: Deus, eu não quero ter nada que vai me afastar de ti, e me sustente nas perdas, para eu não me perder também, porque você cuida da sua salvação. O diabo no corpo da mulher de Potifar estava pensando: eu vou derrubar esse homem. E José: vai não, não vai não, que eu não vou trocar o que Deus me deu por 5 minutos, 10 minutos, por uma aventura. Posso mudar de patamar, sair da casa de Potifar e fui lá para a prisão, mas eu fui com minha consciência limpa. E é assim que você tem que viver. Se Jesus vê que eu vou deixá-lo, que eu vou escandalizar o nome dele, que ele me mate agora, que ele me leve agora, mas não deixe eu perder minha salvação, porque para chegar até aqui foi difícil. Para chegar nesse lugar celestial foi difícil, ou foi fácil? Foi difícil. Escute, você que chegou nesse lugar aqui, você sabe o que o diabo já ofereceu, o que o diabo já fez, o que o diabo já tentou te tirar daqui. Lute para você se conservar aqui, porque muita gente caiu e não conseguiu voltar. Muita gente já esteve aqui, e hoje você olha para a pessoa, se apagou, se esfriou, caiu. As cores de Deus que ela tinha o maior prazer, tem gente que tinha o maior prazer pela casa de Deus, o maior prazer pelas cores de Deus, hoje já não tem mais. Lembra do filho pródigo? Perdeu prazer pela casa do pai. Me dá minha herança. Como quem diz: para mim o senhor já está morto, mas na verdade quem morreu foi ele. Porque quando ele voltou, o pai falou para o irmão mais velho: seu irmão estava morto e reviveu. Ele que morreu, ele que perdeu o prazer da casa. Ele pensou o seguinte: eu vou para tal lugar e vou arrebentar lá. Qual lugar que a gente vai longe de Deus que vai dar certo? Veio uma crise lá, foi para junto dos porcos. Foi para junto dos porcos. Eu tomei conhecimento agora à tarde de uma pessoa que conhecia a verdade, e ela foi para o carnaval e acabou de ser presa hoje. Aconteceu uma confusão e ela fez besteira, e uma pessoa da família pediu oração. Não era para estar lá. Não era para estar lá. Era para estar com Jesus. Mas ser humano paga para ver. Você já imaginou como é que vai ficar esse mundo quando a igreja for embora? Já pensou? Tem famílias que só tem uma pessoa de Deus ali dentro, e só ela sabe a guerra dela, orando para o diabo não fazer o que ele quer, frustrando os planos do diabo, vigiando, ajudando filho, marido, esposa, ente querido, falando de Jesus, orando pela família. Imagine quando ela sumir. Imagine quando a igreja não estiver mais aqui. O que é que o diabo vai fazer? Eu quero estar bem longe daqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero falar de Jesus. Eu quero me manter aqui, ó, no lugar celestial, aonde eu sei que Deus está cuidando de mim. Aqui, ó, esse lugar aqui, em Jesus, nesse lugar que o diabo pode odiar, o diabo pode ameaçar, o diabo pode querer fazer o que quiser, mas aqui ele não consegue chegar, porque eu estou dentro do reino de Deus. Eu estou no lugar celestial. Ele até tenta, mas não consegue. Por isso que quando ele manifesta, ele xinga a gente: desgraçado, se eu pudesse já teria te derrubado, se eu pudesse já teria feito isso, já teria feito aquilo. Não pode, nunca vai poder, enquanto nós vigiarmos e ficarmos nesse lugar aqui. É guerra para se manter aqui. Ore com vontade ou sem vontade, busque com vontade ou sem vontade, gaste tempo com as coisas de Deus, invista na sua vida com Deus. Não fique fraco não, não fique frio não, para que você não seja o próximo a cair. É muito ruim quando a pessoa cai aqui, espiritualmente falando, é muito ruim. Lembra de Sansão, hein? Bateu os olhos na mulher, falou para os pais: ó, meus olhos se agradou daquela mulher, eu quero. Se arrebentou.
Os inimigos pegaram os olhos dele. O homem que venceu tudo que é inimigo, um exército, perdeu para uma mulher. Tire os olhos, escute isso, tire os olhos da mulher dos outros, do homem dos outros. Tire os olhos daquilo que vai te afastar de Deus. Tire os olhos desse dinheiro que está enchendo os seus olhos, e você vai se arrebentar por causa desse dinheiro sujo. Tire os olhos dessa coisa errada. Tire os olhos dessa pornografia. Porque a primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão foi furar os 2 olhos dele. O diabo não vai brincar com você não, tá? Tire os olhos do que desagrada a Deus e coloque os seus olhos em Jesus, para você não perder sua salvação. Se você cair, não vai ser falta de aviso. Quem tem ouvidos, ouça. Se você cair, eu não sei se vai dar tempo de você se levantar, porque nós estamos no fim dos tempos e o diabo está passando rodo. Só quem está vigiando está fazendo como José. Perca emprego, perca o que for, mas não perca minha salvação. Perca amizade, desagrado A, desagrado B, mas continuo com Jesus. Tem gente que está aqui desagradando a família, porque a família não queria ela aqui. Já falou, meu Deus é em primeiro lugar. Eu lembrei da senhora que recebeu a visita dos familiares. Ela falou, não, mas primeiro eu vou na igreja. A gente veio aqui para te ver, espera, vou lá e volto. Quer ir comigo? Vamos todo mundo. Quer mesmo ficar comigo? Vamos lá para a igreja, depois a gente volta. Quer dizer, tem gente que não negocia. A vida dela com Deus é inegociável. Ela sabe a luta que foi para ela ter o entendimento que ela tem hoje. Hoje ela consegue compreender que a vida dela está indo embora. Eu fui atender um senhor pregando o evangelho para ele. Ele falou para mim, bispo, fica preocupado comigo não vou morrer agora não. Ali é guerra mesmo. É luta, é muita presunção, né? Não, bispo, fica tranquilo que eu não vou morrer agora não. Eu falei, senhor, o senhor lá sabe que dia vai morrer. Nós lá sabemos o dia que Jesus vai voltar, que nós vamos morrer, não sabemos de nada. Aí você sabe que eu já fico agitado, né? Tem um bocado de gente que morreu hoje e não sabia, tá? O senhor pode ser o próximo, hein? É, porque tem que falar assim para dar um choque de realidade, porque você vê as pessoas protelando, brincando. Se você tivesse visão espiritual, você estava vendo no meio do mundo um buraco e a multidão caindo, ó, indo tudo para o inferno, e o diabo fazendo festa com o ser humano, com as almas que Deus criou. O ser humano errou e ele deu o filho dele para ter de volta. Você lembra da história que eu falei uma vez do rapaz que montou o barquinho dele? Lembra disso? Tem um barquinho que o pai dele fez para ele, junto com ele. E toda vez que chovia, ele ficava na porta de casa, que ele morava na ladeirinha, e ele botava o barquinho dele, e o barquinho descia com as águas. Ele ia lá e pegava o barquinho. Um dia ele colocou o barquinho dele, e a água veio muito forte, a chuva foi forte, levou com tudo. Ele perdeu o barco. Um dia ele estava na feira com o pai, e quando ele bateu o olho na banca, ele viu o barco. Falou, pai, nosso barco. E correu lá e pegou. O dono falou, opa. É tanto esse barco. Falou, não, esse barco nós que fizemos. Não, esse barco eu comprei e só vai sair daqui por tal preço. Ele, mas a gente que fez. Se quiser comprar é tanto. Aí ele foi lá vender os brinquedinhos dele e voltou e comprou o barquinho. Quando o barquinho ficou na mão dele de volta, que alegria ter você de volta. Isso que Deus fez com a gente. Criou o ser humano, ele se perdeu por causa do pecado. Aí ele foi lá e deu Jesus só para ter a gente de volta. Ele quer ter a gente de volta para sempre com ele. Eu quero orar por você. Eu quero mais uma vez te chamar ao arrependimento, te dar uma chance de fazer a coisa certa. Talvez você não está como José, você está cedendo onde não deveria ceder. Você está com amizade que não era para você ter. Você está fazendo uma coisa que você já tinha deixado e voltou a fazer. Voltou a se viciar, voltou a jogar, voltou a apostar. Isso não é mais para você.
De repente você voltou a cair por causa de uma mulher, por causa de um homem. Você trocar o céu por um homem, por uma mulher, por uma aventura, honestamente, não é inteligente não. Se você quiser, você nunca vai ser obrigado. Se você quiser entregar sua vida a Jesus aqui, agora, se arrepender de todos os seus pecados e começar do jeito certo. Se você deu uma escorregada e quer aprumar seus caminhos, se você já foi uma pessoa acesa e deu uma acomodada, se você não está mais nesse lugar celestial, você já foi tão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você se acomodou, você achou que receber o Espírito Santo podia vacilar. Você recebeu o Espírito Santo, mas você pode ter experiência de renovação sempre, só depende de você. Não é chegar, conquistei, recebi o Espírito Santo, agora é um troféu e tá bom. Não, não tá bom não. Eu quero cada vez mais de Deus. Amém? Talvez essa noite seja para salvar uma só pessoa. Talvez essa noite seja para salvar só você. Que o diabo tirou daqui, ó, ou está tentando tirar daqui, está trabalhando para a sua queda ser muito feia. Sabe para quê? Para você ser pisado pelos homens e as pessoas falarem assim para você: você que falou tanto de Jesus para mim está fazendo isso, você que criticou tanto isso, você que falou tanto para mim que isso é errado, olha você fazendo isso agora, só para ser o quê? Pisado pelos homens. É isso que o diabo quer.